Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho gravar pra vocês um dos vídeos mais pedidos aqui no canal na parte de medicina, que é o vídeo falando sobre como eu estudei durante o meu cursinho pra medicina. Antes de começar o vídeo, eu só vou falar pra vocês alguns vídeos que já me pediram, algumas perguntas que estão se repetindo muito e que eu tô respondendo pra todo mundo. Eu vou gravar vídeo sobre isso, calma, porque é muito difícil pra mim, tem muitos comentários ultimamente, eu não consigo responder direto todos, tipo, tudo que todo mundo pergunta. Então, quando eu vejo que o negócio se repete demais, eu só respondo pra pessoa, vai ter vídeo sobre isso, vai ter vídeo sobre isso. Então eu já vou falar pra vocês alguns vídeos que eu já anotei aqui no meu caderno de pedidos, que alguns vídeos que eu vou fazer, então, tipo, não precisa perguntar sobre isso, que se você perguntar eu vou falar, vai ter vídeo sobre isso, tá bom? Agora, esse vídeo é sobre como eu estudei durante o cursinho, né? Eu vou fazer um vídeo sobre como foi meu último ano na faculdade de medicina, o 6º ano, um vídeo sobre a prova de residência, como é, o que é, como que eu estudei pra ela e tudo mais. Um vídeo sobre o que são as extensões na faculdade, que todo mundo pergunta, que eu falo da atlética, do medicina, do departamento científico, bandeira científica, ligas, todas as coisas extracurriculares, eu vou fazer um vídeo só sobre elas também. Um vídeo sobre motivação, pra quem vai prestar prova mesmo, pra quem vai estudar tudo mais. Um vídeo sobre a vida de recém-formada, como é dar plantão, como que eu consegui os plantões que eu consegui, quanto a gente recebe por plantão e tudo mais. Um vídeo sobre a questão monetária durante a faculdade de medicina, principalmente para quem não tem dinheiro, não tem ajuda dos pais, precisa trabalhar. E esse vídeo eu vou fazer junto com meu namorado, que passou a faculdade inteira basicamente sustentando quase sozinho, assim, com bolsa da faculdade, trabalhando e com pouca ajuda dos pais dele. Um vídeo sobre contato com cadáver, que muita gente pergunta como é ter contato com cadáver na faculdade. Um vídeo sobre as coisas mais difíceis de lidar durante a faculdade, então nojo das coisas, briga com o paciente, como lidar com a morte, questões éticas e tudo mais. E aí tem dois vídeos que na verdade eu tive ideia de fazer, que um é motivos pra você não fazer medicina, que é o lado ruim da medicina, que se você... tem muita gente que fala que tá em dúvida, na verdade, de fazer medicina ou não, tudo mais. E gente uma menina inclusive que falou que adora ver meus vídeos sobre medicina porque inspirou ela, na verdade, a não fazer, que ela já achava que ela não queria, e ver os meus vídeos só deu certeza pra ela de que ela não quer mesmo. Então eu resolvi fazer um vídeo mais pra frente sobre motivos pra não fazer medicina. E um outro que é um vídeo falando sobre o sistema de saúde, que é uma coisa que dando plantão fora, eu percebi que muita gente não sabe como o sistema funciona e vai pro pronto-socorro pra tratar coisas que não são de pronto-socorro e não costuma marcar consulta e passar em ambulatório e nada assim. Mas o vídeo de hoje é um dos mais pedidos, por isso que eu vou fazer ele primeiro, e também porque agora é o começo do ano, acho que é um bom vídeo pra fazer pra quem vai começar a estudar pro vestibular agora de novo. E aí eu fiz uma lista de 10 coisas, na verdade, pra conseguir organizar o vídeo, de 10 dicas principais, tá? Primeiro eu queria fazer um disclaimer, que o vestibular mudou muito desde que eu entrei na faculdade. Na minha época eu ficava muito em física, matemática, química. Se fosse hoje em dia eu acho que eu nem passaria, porque cai tipo história, geografia, né? Que antes caía só na primeira fase, agora acho que cai na segunda também. Enfim, eu nem sei direito como que tá a prova agora, mas eu vou falar como eu fiz na minha época e são um modelo geral de estudo, não focando em nada específico. E aí muita gente me pergunta também se vale a pena fazer cursinho junto com o terceiro colegial, ou como eu estudei no terceiro colegial. Então assim, gente, eu estudei pouco no terceiro colegial, tanto que eu não passei direto. Eu não estudei muito bem no terceiro colegial, então eu não posso dar dicas disso. E eu não fiz cursinho durante o terceiro colegial, mas eu tenho amigos que fizeram e gostaram. Eu preferi não fazer e não me arrependo. É uma decisão pessoal. Não tem como eu falar que é melhor, entendeu? Tem gente que gosta de fazer o terceiro colegial de manhã, cursinho à tarde e estudar à noite. Eu preferia fazer o terceiro colegial de manhã e à tarde estudar as matérias só do terceiro colegial e não ficar revendo desde o primeiro colegial, que é o que o cursinho faz, basicamente. Então é uma coisa que você tem que decidir por si mesmo. São duas coisas diferentes. Uma não é melhor que a outra e cada um tem que decidir o que é melhor pra si nesse quesito, tá bom? Então vamos lá para as minhas 10 dicas. A primeira parece meio simples, mas estude. Eu sei que são dicas de estudo, mas a primeira dica é estude, entendeu? Tipo, não adianta você só fazer cursinho, você só assistir aula, você tem que sentar e estudar sozinho. Então minha primeira dica é estude. E dentro dessa dica estude tem o saia de casa, que ainda não é a primeira dica, porque você só ficar em casa
com um computador à mão, ou mesmo sair para estudar com um computador à mão. Você tem que tirar as distrações, entendeu? Então fica num lugar que você sabe que você vai conseguir estudar. Pra mim, eu ficava na biblioteca do cursinho durante a tarde e estudava lá. Porque eu sabia que se eu ficasse em casa, por experiência própria, eu não ia estudar. Eu ia achar coisas mais legais pra fazer. Se eu levasse o computador pro cursinho, eu ia ligar o Wi-Fi e eu ia ficar olhando o Facebook, vendo vídeo no YouTube e tirando pausas de 5 minutos a cada 10 minutos. E não ia ser produtivo. Então eu deixava o computador em casa e ia estudar no cursinho, muitas vezes com uma amiga minha junto e muitas vezes sozinha. E isso pra mim era o suficiente. E aí eu tinha horário pra voltar pra casa, que era o horário que a minha mãe me dava carona, isso também me ajudava. Já que eu ia ter uma carona às 6 da tarde, eu não ia querer voltar pra casa antes, sabe? Então, você estudar sozinho e num lugar que você estude e não fique fazendo pausas aleatórias ao longo do dia. Segundo, foque no que você não gosta de matéria, assim. Pra mim, eu adorava matemática, física e química. E eu estudava isso também, mas eu tinha que focar no que eu não gostava. Pra mim era redação, história, geografia, mas do que caía na segunda fase, principalmente redação. Eu odiava estudar redação, e é porque eu não era boa. E a gente tem essa tendência de gostar do que a gente vai bem e não gostar do que a gente vai mal. E o que a gente vai mal é o que a gente mais precisa estudar. Então, tenta focar no que você não gosta. No terceiro colegial, acho que esse foi o meu maior erro. Eu estudava muito o que eu gostava, assim, física, matemática, eu fazia exercícios extras, tudo mais. E eu completamente ignorava história e geografia, e foi o que eu fui pior. Eu ignorava redação, e foi o que eu fui pior. Eu fazia só o que o colégio pedia e não treinava nada mais. E o que você não gosta, o que você vai mal, é justamente que você tem que ir fazer exercício extra e fazer mais. Então, foca no que você não gosta de estudar, no que você vai mal. 3. Treine exercícios. Não adianta só você ficar lendo matéria de história, lendo geografia, lendo física, lendo matemática, principalmente física, matemática, química. Não adianta você só ficar lendo teoria, você tem que fazer exercício. Porque enquanto você lê, você não tem dúvida. As dúvidas vão aparecer na hora que você for fazer um exercício e você travar no exercício e não conseguir fazer. E aí é tirando as suas dúvidas que você vai aprender. Ainda mais é fazendo exercício que você vai aprender a treinar pra prova mesmo. Porque a prova não é leitura, a prova é fazer exercício. Então, principalmente fazer exercícios que caíram em provas antigas, isso é o que mais ajuda. Apostilas de cursinho, em geral, tem exercícios, e aí tem lá o número do exercício e do lado, tipo, FUVEST 2010, sabe? Todos os exercícios deles, poucos são feitos mesmo pra você... São feitos pelo cursinho, a maioria é tirado de provas antigas. E é assim que você vai treinar para a prova, tanto o estilo de questões quanto a matéria em si. É lá que você vai tirar suas dúvidas e é lá que você vai ver o que a prova acha que é mais importante que ser cobrado. Porque eles se repetem muito nos temas que eles acham que são mais relevantes. Então não adianta ficar só lendo a matéria, fazer exercícios é muito importante. 4. Faça simulados. Não só fazer exercício de vou estudar matemática hoje, daí vai lá ficar fazendo exercício de matemática o dia inteiro. Mas assim, vou pegar uma prova antiga da FUVEST, sem o gabarito, vou sentar sozinho 4 horas, sem ficar levantando pra fazer pausa, no máximo levantando pra fazer xixi, ou pegar água, que é o que você pode fazer, e fazer a prova. Muitos cursinhos têm simulados, que é ótimo, e tem simulados direto, e em geral os simulados são opcionais. Faça todos eles, porque no cursinho é ainda melhor, porque você vai estar numa sala de aula com várias outras pessoas, você não vai estar na sua casa, vai estar todo mundo quieto, vai ter um fiscal te olhando pra você não colar, você realmente vai ter que pedir pra sair, pra ir fazer xixi, voltar, e esse tempo vai ser descontado da sua prova. Quando der o tempo da prova, alguém vai lá e vai tirar a prova de você, e eles vão corrigir, te dar um resultado, em geral comparando como você foi em relação ao resto das pessoas do cursinho. Isso é muito bom pra você ter uma ideia do seu desenvolvimento, né? É muito bom porque eles vão fazer uma prova que não é igual a provas anteriores, mas que tem o mesmo molde e que dá pra saber muito bem através dessa prova como você tá indo. E você treina ficar 4 horas com a bunda sentada na cadeira, que é uma parte muito difícil do vestibular, é aguentar ficar 4 horas com a bunda sentada na cadeira e ter paciência de não falar foda-se, vou chutar o resto das questões e ir embora, sabe? Isso é uma coisa que também precisa ser treinada, então faça simulados. Sempre que você tiver oportunidade, sempre que o seu cursinho oferecer simulado, você faz. Se o seu cursinho não fizer simulado, você faça um simulado em casa sozinho. Imprime uma prova e faz, e depois vai e corrige. 5. Quando você estiver estudando, seja fazendo simulado, seja estudando exercícios, como eu falei,
você tira toda a dúvida que você tiver, mas você não empaca numa questão. Eu sou muito cabeça dura e eu sei que muita gente é assim também, principalmente quando é matemática, física, química. Você tá fazendo alguma coisa que envolve conta, você chega no resultado, não é o certo. Você volta, faz de novo, não é certo. E aí quando você vê, você perdeu 1 hora em uma questão e não era pra ser assim, entendeu? Então muitos cursinhos, etapa, por exemplo, é assim. Tem plantão de dúvidas que quando eu estudava na biblioteca tinha lá um cronograma que tal horário vai ter lá um professor de química que vai estar lá sentado e você pode ir lá tirar dúvidas com ele. Então eu já, quando tinha, geralmente eu fazia exercícios da matéria que eu sabia que tinha um plantonista, que eu conseguia tirar minha dúvida na hora. E se não tinha, eu marcava, circulava, anotava no papel e quando tinha aula do professor no final da aula eu ia com aquele exercício para tirar dúvida. Isso é um pouquinho pior, porque em geral a gente tem a tendência de depois falar, ai, não era tão importante assim, não, eu vou tirar essa dúvida. Então, se tem alguém na hora pra tirar dúvida pra você, é melhor. Por isso que eu gostava de estudar no cursinho também. Mas se você não tem isso em mãos, não sei se todo cursinho tem isso, sem que etapa e ângulo tem, objetiva eu não tenho certeza. Mas os cursinhos grandes em geral tem isso, você use essa ferramenta que é muito importante. Então tire toda a dúvida que você tiver e não empaque em um exercício. Você faz uma vez, não deu certo, faz de novo, não deu certo, vai tirar dúvida, vai perguntar como que é. Porque senão você vai perder 1 hora no exercício, é tempo de estudo, que você podia estar vendo outras coisas e que vai te desgastar muito. E depois você vai querer fazer uma pausa, vai ficar bravo, não vai dar certo, sabe? Então não precisa se estressar. Não deu certo, tenta de novo, não deu certo, vai tirar dúvida, beleza? Ou anota no cantinho e tira dúvida depois. 6. Fazer cursinho é essencial. Não digo assim, no terceiro colegial, beleza, mas eu digo, ficar estudando sozinho em casa, muita gente me pergunta se eu acho que dá pra passar em medicina estudando sozinho em casa. Gente, eu não acho que dá, honestamente, eu não conheço ninguém que fez isso. Pode ter, tipo, um caso no mundo que vai me falar, ah, não, comigo deu certo, beleza, é exceção. Primeiro que é muito difícil você ter disciplina pra estudar em casa o dia inteiro. Não só, tipo, só fazer cursinho de manhã, estudar à tarde em casa já é difícil. E agora estudar o dia inteiro é mais difícil ainda. Segundo, você vai tender a ficar muito no que você já sabe. Então ficar vendo, igual eu falei, que você também pode fazer enquanto tá no cursinho, mas fazendo isso, estudando sozinho, tem muito mais chance de você fazer isso. De você se prender nas matérias que você já sabe, já vai bem. E aí o que você não sabe, você não vai nem encostar. Se você já não sabe, provavelmente você não vai conseguir aprender sozinho. Mesmo matéria que a gente sabe, às vezes a gente trava no exercício, precisa tirar dúvida com alguém, sabe? Imagina com matéria que a gente não sabe. E os professores, eles também sabem muito melhor o que vai cair na prova. Assim, as matérias que são temas quentes, que o pessoal que faz a prova gosta mais, tudo mais, eles focam mais nisso. E o cursinho é um lugar muito mais descontraído, você vai conhecer mais gente, os professores são excelentes, eles fazem, tipo, piadinhas, fazem o negócio ser descontraído, sabe? Então, pra mim, é essencial fazer cursinho. Desculpa o pessoal que vive perguntando, será que dá pra estudar sozinho em casa? Eu acho que não, eu acho que tem que fazer cursinho sim, tá bom? É muito difícil, e se tem um caso que conseguiu, vai ser exceção. E eu, particularmente, não conheço ninguém que conseguiu isso. Existem cursinhos comunitários, gente, existem cursinhos que dão bolsa de estudo. Medicina, a própria faculdade de medicina tem um cursinho comunitário que é gratuito. É só procurar Med Ensina no Google que você vai ver, o processo seletivo deles deve estar para começar. O Etapa, o Ângulo, o Objetivo, todos eles têm provas de bolsa. Você pode não conseguir bolsa integral, o Etapa dá muita bolsa integral, não é difícil conseguir. Mas eles dão bolsa de 75%, 50%, o que você conseguir, sabe? E dá pra fazer essa prova várias vezes, se você não conseguiu de primeira 100%, você pode tentar fazer a prova de novo. E se não conseguiu, por exemplo, pra fazer o curso o ano todo, você pode tentar pra fazer depois o semi-intensivo, o de metade do ano, noturno, vai tentando. Mas fazer, eu acho que estudar sozinho pra passar em medicina não dá certo, tá bom? 7. Faça redação. É uma coisa um pouco mais específica do treino e exercícios, mas é porque redação é uma parte grande da nota da maioria dos vestibulares. Então, vale muito a pena você fazer não só as redações que o professor passa pra fazer, mas se tiver tema extra, em geral as apostilas têm tema extra, e em geral também tem plantonista de redação, que ele pode corrigir na hora com você, te mostrando o que teria que ser corrigido. Ou você pode só fazer redação e entregar pro seu professor. O professor de cursinho da escola, eu tenho certeza que ele vai ficar super feliz de poder corrigir e te ajudar. Eles adoram, eles vivem pra isso. Então,
sempre que possível, faça a redação e leia os comentários que os professores fizerem e incorpore o que eles corrigiram na sua próxima, entendeu? Se você fizer isso, vai dar muito certo, vai melhorando muito e você vai chegar na FUVEST e vai arrasar na redação, ou seja qual vestibular você for prestar. Então, faça a redação, sempre treine, leia os comentários que os professores fizeram e incorpore isso na sua próxima redação, tá bom? E pra você poder fazer a redação, principalmente da FUVEST, você tem que... os temas que eles cobram é muito atual, é muita coisa que você tem que ter alguma opinião, entendeu? Então tenha uma opinião, quando você for escrever uma redação sobre um tema, você escolha uma opinião e siga nela, e defenda ela, entendeu? Coloca outros pontos de vista, mas insiste porque que o seu ponto de vista é o mais correto. Então, quando você for fazer uma redação, você tem uma opinião e defenda um ponto de vista, tá bom? Não precisa ser a coisa que você super concorda, mas o que vai ser mais fácil de escrever e de defender, você vai e defende, e eles vão ver muito a estrutura da redação. Não tanto, tipo, qual é a melhor ideia, entendeu? Eles vão ver a estrutura, eles não têm que concordar com o que você está escrevendo, eles têm que ver se você defendeu o seu ponto de vista de um jeito coerente e escrito de uma maneira correta. Então, eu acho que tendo feedback dos professores nas redações que você for fazendo, isso, seja qual for o tema que cair, você vai conseguir escrever de um jeito que a FUVEST quer que você escreva. E alguns vestibulares, pelo menos na minha época, eu não sei se ainda é assim, mas tipo Unicamp, tinha a opção de você fazer carta. Tinha a opção de fazer redação ou carta. Como todas elas cobram redação, eu escolhi estudar só redação, não estudei carta. Tem gente que fala, estuda os dois, treina a redação e treina a carta, porque às vezes o tema de carta é muito mais fácil que o tema de redação, e aí você pode ir lá escolher fazer a carta. Eu prefiro... Eu acho que eu vou ter metade do trabalho estudando só redação. Se redação cai em tudo, entendeu? Do que estudar carta, que vai cair só em alguns vestibulares e não todos. Na minha opinião, tá bom? 8. Durma bem em casa, tá? Isso é uma coisa muito importante pra você não dormir durante o estudo, você não dormir durante as aulas, você não ter sono durante as aulas, é você dormir bem em casa à noite. Então, se programe, pra mim isso foi uma coisa muito difícil. Eu sou uma pessoa muito noturna, então fazer cursinho de dia, estudar à tarde e dormir à noite pra mim era muito difícil. Mas eu tive que fazer isso durante esse período da minha vida e deu certo, me ajudou. Eu não dormia durante o cursinho, não dormia durante a aula, não dormia à tarde enquanto eu tava estudando. Mas foi essencial pra mim aprender a dormir à noite. Tem pessoas pra quem é essencial comer direito, fazer atividade física, e elas fazem tudo isso durante o cursinho. E se isso é essencial pra você, se isso vai te fazer se sentir bem e te fazer ser mais produtivo durante o dia, faça. Pra mim o essencial era dormir bem. E dormir bem é dormir 8 horas por dia durante a noite, contínuas, bem dormidas, no escuro. Então não importa o que eu estava fazendo, eu não estudava durante a noite eu dormia, pra conseguir ficar bem durante o dia, pra ver a aula, e durante a tarde pra estudar. Então dormir bem, muito importante. Tá, eu vou ter que terminar de gravar segurando porque tá acabando a bateria e a câmera caiu e aí eu não consigo mais arrumar o tripé dela. Então, rapidinho, a dica número 9 tem uma válvula de escape. Tem alguma coisa, alguma atividade pra você fazer que vai te fazer relaxar. Que seja alguma coisa curtinha pra você conseguir fazer no final da noite, depois de um dia de estudo, pra você conseguir fazer em um dia do final de semana que você não vai estudar, pra você conseguir fazer durante as férias. Tem alguma coisa. Pra mim foi a época que eu comecei a assistir vídeos de maquiagem no YouTube e foi minha válvula de escape. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de fazer atividade física, como eu falei. Tem gente que gosta de sair com os amigos, ir no cinema. Então tem uma válvula de escape, tá bom? De preferência uma coisa que você consiga fazer todo dia por um curto período de tempo, pra não te consumir muito tempo, assim, você conseguir dormir, entendeu? Você não chegar em casa. Não dá pra chegar toda noite e falar, vou sair com os amigos, entendeu? Porque você vai sair, vai dormir tarde, depois vai ficar mal durante o cursinho, vai querer dormir de dia, ou dormir à tarde e não conseguir estudar. Então tem que ter alguma coisa, válvula de escape, que você consiga fazer, que seja por um período curto de tempo, pra te fazer relaxar durante o final do dia. E a dica número 10 é aprenda a dizer não, e isso é uma das coisas mais difíceis quando a gente tá fazendo cursinho. Quando a gente tem amigos, em geral amigos do colégio, ou amigos até do cursinho, às vezes, que não estão prestando medicina, que estão prestando alguma coisa que é mais fácil, mais tranquila, ou vão fazer outra faculdade, ou até já começaram a faculdade e estão num outro ritmo, e eles só querem saber de sair, ir beber, ir pro bar, ir pro cinema, e toda noite, e todo fim de semana, entendeu?
E a gente não consegue fazer isso durante o cursinho. Então você tem que aprender a dizer não. Não é virar as costas pros seus amigos e nunca mais ver ninguém. Pra mim, o meu dia de ver meus amigos, em geral, era domingo à noite. Todo domingo à noite eu via minhas amigas e a gente ia no Starbucks, e a gente ia no shopping, ou ia no cinema, ou ia fazer alguma coisa. E aí, só que era domingo à noite, entendeu? Sábado eu estudava, não todo sábado, tipo, se tinha um aniversário de alguém, eu ia, sabe? Mas eu não ia sair à toa todo sábado, ou toda noite, ou dia de semana, entendeu? Então, em geral, sexta-noite eu descansava, e aí, se tinha alguma coisa, eu saía, e domingo à noite eu via minhas amigas. Mas você tem que aprender a dizer não pros seus amigos. Principalmente quando eles já começaram a faculdade, que vocês vão ver. Quando você começa a faculdade, você tipo, se sente livre do colegial, livre do cursinho, sabe? Você vai querer sair direto, você vai querer sair, tipo, toda noite. Tipo, toda noite, dia de semana, toda noite, toda tarde, todo fim de semana. Você vai querer viajar direto. Você vai querer fazer tudo que você não conseguiu fazer durante o cursinho. E se você tem amigos que já passaram, eles vão querer fazer tudo isso, eles vão querer te chamar pra tudo isso. E você vai ter que aprender a dizer não pra algumas coisas. E isso é uma das coisas mais difíceis durante o cursinho. Durante a faculdade, você acaba nos primeiros anos compensando e fazendo tudo que você não conseguiu fazer antes. Mas no cursinho, você tem que aprender a dizer não, tá bom? Então é isso, gente. Essas são as minhas dicas principais pra estudar durante o cursinho. Como eu falei, eu não vou falar sobre durante o terceiro colegial, porque eu não fiz nada muito certo no terceiro colegial. Pra vocês terem uma ideia, eu passei muito tempo no terceiro colegial lendo Harry Potter.